Em Parnaíba, uma tragédia. Crianças morreram depois de um incêndio que aconteceu lá no município. Tem uma criança lutando pela vida, está em estado grave e nós vamos para lá. Vamos ao litoral, tá aí as imagens das crianças que morreram, infelizmente, né? Essa garotinha, esse garoto. E outra está aí lutando pela vida. Olha só, gente, as imagens das vítimas dessa tragédia, das vítimas desse incêndio. Essa família está dilacerada nesse momento. Não dá para imaginar a dor de uma família que perde duas crianças no meio de uma tragédia como essa. É realmente impressionante. O que pode ser feito num cenário desses? Vou a Parnaíba, Darival Júnior traz as informações. Darival, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui pela TV Cidade Verde, Jornal do Piauí. Consternada, a cidade inteira, inclusive, o Piauí consternado com essa ocasião. Isso foi no bairro Frejino, ontem. Os próprios vizinhos relataram, Joelson, que começaram a sentir um forte cheiro de fumaça por volta das 22 horas, quando se depararam, era uma casa logo vizinha que estava pegando fogo. As informações preliminares da polícia, ainda no início da manhã, davam conta de que 3 crianças, uma criança de 7, uma de 6 e uma de apenas 4 anos, 2 meninas e um menino. Todos os irmãos estavam sozinhos em casa quando o ventilador que eles estava sendo utilizado num dos cômodos da casa, tinha incendiado e teria dado início a esse incêndio todo na casa. Só que a polícia agora já trabalha, inclusive, com mais uma linha de investigação a partir do momento em que vão acontecendo e vai se conversando e vai se colhendo mais provas. Isso a gente vai tratar daqui a pouco. O Corpo de Bombeiros, inclusive, foi acionado e a polícia chegaram ao local, tentaram arrebentar o portão. Muita fumaça no local, Joelson, enquanto chegaram no quarto onde estavam as crianças, todas as 3 desmaiadas, só que uma ainda com sinais de vida. Todas foram levadas por ambulância para o Hospital de Seu Arco Verde, que inclusive fica perto dessa região onde aconteceu esse incêndio. As crianças houve a tentativa de reanimação dessas crianças, mas pelo menos as duas, a Maria Eloá, de 6 anos, e o Francisco Aylan, de 4 anos, já estavam sem vida. Essa tentativa foi sem sucesso. E uma das crianças, a irmã mais velha, a Francisca Ayla dos Santos, ela conseguiu ser reanimada ainda pelos socorristas do Diceu Arco Verde e ela passa, nesse momento, por um estado grave de saúde. Lá no Hospital Diceu Arco Verde, o diretor do hospital, Daniel Miranda, trouxe informações para a gente de como essas crianças foram recebidas pelo hospital, de como foi o trabalho das equipes médicas lá no hospital para a tentativa da reanimação dessas crianças. Vamos ouvir. Ainda na noite de ontem, por volta de 23 horas, a gente recebeu essas crianças aqui, as 3 juntas, né? E as 3 chegaram em quadro de parada respiratória em razão de inalação de fumaça lá do incêndio, né? As lesões de pele, de queimaduras, não são importantes para o quadro, são pequenas lesões ou nenhuma lesão com relação às queimaduras. O que realmente ocasionou foi um quadro de inalação de gases de fumaça tóxica, né? Então chegaram em parada cardiorrespiratória, foram reanimadas. Infelizmente, 2 das crianças sem sucesso em reanimação. Essas crianças vieram a óbito por volta de meia-noite e a outra criança continua internada em estado gravíssimo no Hospital Estadual de Seu Arco Verde. O quadro dela hoje é gravíssimo. Ela está tendo acompanhamento de toda a equipe. Foi uma consternação aqui no hospital. Todas as equipes, todo o aparato que nós tínhamos aqui foi direcionado para o cuidado dessas crianças, que infelizmente para 2 não foi possível, e essa outra está sendo cuidada pela equipe, mas infelizmente em estado gravíssimo. Não há condição de transferência, não há condição nesse momento da gente pensar num outro nível de cuidado, até na capital, em razão da dificuldade que nós teríamos de transportar a paciente uma vez do estado gravíssimo que ela se encontra. Olha, há 2 pontos, viu, Joel, só se ressaltar aqui na cidade de Parnaíba. Em primeiro lugar, algumas fotos que têm sido distribuídas, né, repassadas nas redes sociais, dando conta de que seria uma das crianças no hospital com o corpo completamente carbonizado. O hospital, inclusive, o diretor Daniel fez questão, inclusive, de salientar e de dizer, olha, isso aqui é um fake news, essas fotos não são essas fotos das crianças, inclusive porque elas não tiveram corpo totalmente carbonizado, apenas algumas leves queimaduras. A causa da morte das 2 crianças, até o momento em que faz a outra estar na UTI do Hospital de Seu Arco Verde, foi realmente a grande inalação de fumaça.
E outro ponto, Joelson, é que logo a nossa equipe de reportagem, ao chegar lá na residência e conversar com o avô, todo mundo lá também já estava com a informação de que a terceira criança, a Francisca Ayla, né, ela, a de 7 anos, ela já estava morta. Todo mundo lá me informou, olha, acabei de chegar lá do Hospital de Arco Verde e a criança ainda não está morta. Agora, pouco antes da gente também fazer a nossa entrada aqui ao vivo com você, me certifiquei novamente com o diretor do hospital, através de mensagem, e ele disse que o quadro é o mesmo ao que ele se referiu agora na entrevista. Joelson. Olha, vamos voltar a falar com Parnaíba? Novo contato com a cidade de Parnaíba, uma tragédia no município de Parnaíba. 2 crianças morreram vítimas de um incêndio. Uma está gravemente ferida, uma criança, uma menina de 7 anos, gravemente ferida no hospital. 2 morreram nesse incêndio. Darival Júnior traz mais detalhes para nós. A situação da garota de 7 anos é grave e a família, evidentemente, vive um luto, uma dor enorme, né, Darival? Irreparável, né, Joelson? Mais uma vez, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente. Eu tive agora há pouco, a nossa equipe de reportagem aqui de Parnaíba da Cidade Verde, esteve lá na rua, no bairro Frejim, numa região de zona periférica da cidade de Parnaíba, onde aconteceu esse crime ontem por volta das 22, esse incêndio ontem por volta das 22 horas. Só relembrando, né, Joelson, as crianças Maria Eloá, de 6 anos, e o Francisco Aylan, que é irmão dela, de 4 anos, não resistiram à quantidade de fumaça inalada na noite de ontem. A Francisca Ayla, de 7 anos, continua ainda com vida no Hospital Estadual de Arco Verde, desmistificando o que estava se falando aqui na cidade de Parnaíba agora há pouco também, sobre a questão de que a menina de 7 anos já teria falecido também, mas o próprio diretor do hospital, Daniel, também já fez a verificação positiva sobre quanto à vida da menina. Agora, Joelson, muitos escombros ficaram lá na casa, lá na região da rua, colchão completamente queimado, a casa, muitas imagens, a cozinha completamente deteriorada, o quarto de onde ficou. E eu conversei também com o avô das crianças, o senhor Luiz Gonzaga Silva. Ele estava muito consternado no momento em que eu conversei com ele, Joelson. E assim, olha, a polícia está trabalhando com 2 hipóteses agora. A delegada Daniela Dinali, delegada da Delegacia da Mulher e do Menor, informou que a partir de agora já será aberto inquérito, e nesse inquérito será averiguado, será instaurada a condição de que os pais negligenciaram a presença, a cuida, a guarda, a tutela das crianças, ou seja, configura como abandono de menor. O que é que acontece? Os pais não estavam na casa, Joelson, no momento em que a nossa equipe mesmo foi lá. Nem o pai nem a mãe são acusados pela Polícia Civil, de terem abandonado os filhos em casa. Mas a gente conseguiu aí com exclusividade uma fala do avô das 3 crianças, o senhor Luiz Gonzaga Silva, e ele deu mais ou menos ali um parecer de onde possivelmente os pais possam estar. Ele conversou com a gente, muito consternado, falando, né, abalado, falando como foi que tudo aconteceu. Vamos acompanhar. Estava em casa deitado, quando a minha outra filha chegou me chamando, entendeu? Aí ela disse, papai, não vai mais nem para casa não, catar todos os 3 no Disseu. Aí quando eu cheguei no Disseu, 2 já tinham ido a óbito. A hora mesmo, eu nem olhei a hora, eu saí tanto do lado que não cheguei a olhar a hora não. Eu estava deitado, saí às pressas, doido, sem saber o que fazer da minha vida, né? Cheguei lá, os 2 tinham ido a óbito, a outra estava incubada. Agora, quando foi agora de manhã, a outra não resistiu. Rapaz, só em você perder uma família já é um momento muito difícil na vida. Perder uma família todinha dessa daí, muito difícil. É difícil mesmo esse momento, até para a gente dar explicação, fica muito difícil nesse momento também. Joelson, a gente fica aqui por Parnaíba acompanhando ainda os desdobramentos e o desfecho desse triste caso ainda, acompanhando o estado de saúde da criança Francisca Ayla, de 7 anos. Joelson.